capítulo 17, Sede perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre os seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Essa é uma lição longa, mas eu vou parar aqui no resuminho do primeiro parágrafo. Herculano Pires foi um escritor na linha espírita, bastante interessante, com várias obras. Ele tem um temperamento enérgico, né? Às vezes até prático demais. E ele tem um livrinho fininho, pequenininho, chamado Obsessão. E nesse livro, ele vai retratando a ideia da perturbação que nós vivemos, não só com o mundo encarnado. O quanto que a influência, como diria Allan Kardec, né, daqueles que partiram, só que partiram com as suas paixões, não partiram com amor no coração, partiram cheio ainda de desejo de vingança, de materialidade, apego ao dinheiro, à sensualidade e certas outras coisas, que muitas vezes não conseguem ter paz na espiritualidade, porque não promovem a paz. Lembra a consciência? Julga a própria consciência, né? Então, olha só, e muitas vezes nós que estamos aqui encarnados, que estamos com nossos sentidos espirituais temporariamente mais bloqueados, a gente começa a ter esse conúbio. E ele fala, então, junto com o pensamento de Allan Kardec, que a gente pode começar a sofrer as contaminações do ambiente. Às vezes, numa obsessão simples, começa a mudar o pensamento. Nosso pensamento começa a ficar meio obsessivo na repetição da ideia, no excesso de preocupação, começa a mudar a forma do pensamento. E às vezes a gente não percebe que eu estava bem-humorada e de repente não estou bem-humorado. Eu estava vivendo a minha vida, de repente eu perco interesse por coisas importantes da minha vida. Ou eu passo a ter interesse com coisas que são realmente prejudiciais, que na crítica à vida do outro eu não aceitaria. Mas na minha, por que eu perdi a censura? Mas aí não para aí. Porque tudo tem a tendência a cronificar, como qualquer doença. Muitas vezes, o segundo estágio das chamadas subjugações, a pessoa começa a ter alterações do sentido da emoção, o valor das coisas. Aceita ideias, aceita sugestões de vidas extremamente complicadas, prejudiciais no sentido moral do termo. A gente pode considerar, numa comparação rápida, os nossos irmãos, por exemplo, que vivem uma doença extremamente grave na Terra, que não tem cura diante dos homens, que é a esquizofrenia. Passa a produzir delírios, que nada mais são do que memórias fragmentadas, reminiscências de outras reencarnações, onde tiveram aquele falso poder da matéria, e acham ainda que vão ter esse poder aqui quando entram em crises delirantes, né? Motivos de achar que são maiores. Então, a vaidade por trás. Vejam, nenhum espírito é capaz de me influenciar ao mal se esse mal, de alguma forma, ainda não resida em mim. Né? Que seja uma rachadura, como diz Emmanuel. Né? É impossível a água do mar, a água do oceano entrar no barco se ele não tiver uma rachadura. Então, se a gente estudar a progressão das doenças, a gente vai sempre analisar que depende também do caráter e da vida que tivemos. Olha que importante isso. Essa não é qualquer informação. Yara, então você está dizendo que a gente merece a doença que a gente tem? Não. Ninguém merece sofrer. Não é isso que estamos dizendo. Mas que na lei do plantio e colheita, existem leis espirituais muito fortes que nós vivemos. Existem leis morais muito fortes que vivemos. Só que às vezes aqui na matéria, que às vezes a justiça dos homens não alcança tudo, a gente pensa que essas leis não funcionam.
Mas a lei moral é a primeira, que vai influenciar nessa, mas às vezes, e muitas vezes, mais na outra. Mas existe a subjugação. Uma área da vivência dessa troca com a vida moral, onde a pessoa começa a perder o seu livre-arbítrio. Ela está tão refém da obsessão, de ideias esdrúxulas, que ela perde a própria vontade, o próprio livre-arbítrio. A gente pode considerar, dentro das patologias conhecidas, aquela depressão psicótica, onde a pessoa não consegue mais ter força para tomar um banho. Muitas vezes abriga pensamentos muito repetitivos. Lembra o processo? De tirar a própria vida, né? Ou tirar a vida de alguém. Então são coisas graves. E vocês me desculpem, né? Porque eu sempre falo sobre isso, porque um dos trabalhos da Seara é o acompanhamento ao desencarne. Muitos dos nossos irmãos queridos aqui estão ao nosso lado no momento da partida. Trabalham com todo o desligamento do que se refere a partir da morte. Né? Porque morrer não é só morrer. Nascer é tão complicado, mas partir também todo um trabalho importante. Talvez seja a fase mais importante da nossa vida, quando voltamos para a casa do Pai. Mas como vamos? De que forma? Então, muitos casos de pessoas, eu estava conversando com um rapazinho, que ele falava assim, olha, o que eu quero da minha vida é ser famoso. Tá, mas famoso para quê? Não, só quero ser famoso. Não estou brincando com a escolha dele, não estou ridicularizando, mas tem um perigo aí. E um perigo grave. Se eu falar que eu quero ser uma pessoa das artes, eu quero usar a minha arte para levar beleza, esperança, mandar uma mensagem, né? E aí me tornar famosa, então tem uma conexão. Mas só famoso, provavelmente está a ação obsessora ali. Né? A vaidade é tão grande que muitas vezes a pessoa não vê o ridículo da escolha. Ela pode estar sendo induzida a perder a própria reencarnação, o valor da reencarnação, buscando coisas falsas. Naquilo que ela precisaria buscar, exercer o seu caráter, fortalecer sua vontade, enfrentar as nossas sombras, porque qual de nós não tem algo dentro que precisa ser corrigido? A pessoa desvia o foco. Então vejam que a maldade não é tão preocupante quanto a omissão do dever. Por se fantasiar ideias, vontades que não correspondem à nossa necessidade. Não é sério isso? Não é jogar pérola aos porcos? Não é derramar a nossa vida? Então ele fala também da doença fantasma. Nós partimos, às vezes levamos esses conflitos dentro de nós, não nos preparamos para o que íamos encontrar do outro lado, e aí tentamos ficar perto daqueles que conhecemos, da nossa família. Uma verdadeira obsessão, né? Porque já terminou o período, precisamos fazer outras tarefas, não ficar grudado dentro de casa. Só que a relação de adoecimento moral e vibratório continua com a gente que partiu. E começa a contaminar o ambiente. São as contaminações fluídicas. Pessoas com grau de mediunidade começam a sentir os mesmos fenômenos físicos da doença daquele que partiu. Não é interessante? O que está acontecendo? Então a nossa sensibilidade pode trazer para o nosso corpo, para a nossa vida mental, para a nossa vida de relação, um monte de compromissos que a gente evitaria se tivesse um pouco mais de cautela e prudência. É esse que o trabalho quer. Então, quando você entrar nas salas, seja para sua consulta, seja para a cirurgia espiritual, seja para o tratamento já, entra sabendo que um dos grandes trabalhos vai ser também com a contaminação fluídica. Para quê? Para a gente tomar decisões por nós. Realmente para a gente saber se a gente vai para a direita, para a esquerda. E não ficar preso, paralisado no medo e nas incertezas da vida. Precisamos de atitude. A vida está pedindo atitude. Se movimente, tá bom? Resolva a tua vida. Não fique esperando o milagre dos céus, tirando os problemas. Faça. Escolha. Mas escolha com esse enfrentamento que fala aqui da lição. Questiona a própria consciência. Vamos trabalhar? Vamos começar o nosso dia? Sejam todos bem-vindos, uma ótima manhã, mas por favor, agora,
mentaliza. Fique em silêncio, por favor, porque o silêncio realmente é uma prece na reflexão. Obrigada. Um ótimo dia a todos.